Oi, galera! Hoje eu trago para vocês 7 passo a passo para iniciantes. Nesse primeiro tutorial, vou começar com o amarelo palha da Decofix. Primeiro faço um círculo, depois venho descontraindo a lateral para não ficar um círculo tão certinho. Estou utilizando o pincel adaptado da Hello Mini. Com esse mesmo pincel, venho com o amarelo cadímio por cima, fazendo um movimento circular. Lembrando que para fazer essa rosinha, é importante a tinta tá ainda mole, tá? Com a tinta ainda mole, venho pegando o pincel sempre com bastante leveza e arrastando as cores. Estou utilizando aqui, voltando, o pincel da Hello Mini, esse aqui é o número 6, ele era de carga dupla, adaptei para pincel fino. Ele tem a seda bem curtinha, para esse tipo de desenho eu opto sempre por pincel de seda mais curta, por ser mais firme e mais durinho. Fiz a mistura do xadrez preto e a tinta preta para estar fazendo essa linha, fazendo esse zigue-zague. Nessa linha de zigue-zague, já venho fazendo pequenas folhinhas na cor preta. Para fazer essas folhinhas, eu utilizei aqui o mesmo pincel que eu usei nas flores, tá? Agora, eu vou fiz a matização do verde oliva com o amarelo palha, para vir já fazendo as folhas. As folhas, movimento simples de carga dupla. Gostou, o pincel puxa para cima, que já forma a folha. Eu quase que não ia fazendo nessa daqui, mas aí depois eu resolvi fazer. Pra ficar cada cada flor ter sua folhinha, né? Agora, venho fazendo os rabisquinhos das folhas, que pra fazer esses rabiscos, vou fazer com a mesma mistura do xadrez preto com a tinta preta. Sempre começando de baixo pra cima, sempre tirando o excesso de tinta do pincel. Aqui eu troquei o pincel, tô utilizando o pincel de seda mais longa e ele é mais fininho também. Sempre começando de baixo pra cima. Já falei, né? Mas custa nada repetir. E olha que lindo que ficou, gente. Vamos para mais um passo a passo. Lembrando que nos passo a passo, para cada tutorial, eu vou falando as cores, tá? Que eu vou estar utilizando. Porque como são 7, então as cores eu vou falando devido, eu vou mudando. Aqui eu tô utilizando o rosa da PVA com o magenta primário da Decofix, movimento simples também de carga dupla. Encostou o pincel e gira somente a parte de cima, que já forma a pétala redonda. Vamos estar fazendo uma flor de canto de 3 pétalas. Aqui em cima eu vou fazer uma rosinha. Deixei secar, já venho com a segunda demão. Gente, outra coisa também, é muito importante que vocês deixem a tinta secar toda vez que vocês forem dar a segunda demão de tinta, tá? Lembra sempre de deixar secar, venho preenchendo esse vazio que ficou no meio. Agora sim, vamos fazer a rosinha aqui em cima. Veio um cisquinho. Tirei, né, gente? Tentei conseguir tirar o cisquinho e, enfim, veio outro, né? Aí eu tive que tirar novamente, agora deu tudo certo. Faça uma bola, depois eu descontraindo a lateral, como no outro tutorial. Comecei com rosa, agora venho com magenta primário por cima, fazendo um movimento circular, já pra formar a rosinha. Ganhei! Ganhei, tão linda! Ganhei! Já venho fazendo as folhas. Para folhas, vou utilizar o verde oliva com o amarelo palha, que para quem me acompanha, já sabe que essas são as cores das folhas que eu mais utilizo. Eu até tento utilizar outras cores, só que, gente, eu não sei, não consigo, não me adaptei, não. Eu acho que fica estranho, não sei, eu já tô acostumada a utilizar somente essas duas cores, né, gente? Mas tem que mudar, né? Mas enfim, vamos lá, vou fazer agora a parte de dentro, que é os rabisquinhos das pétalas. Sempre começando de baixo pra cima. Aqui também tô utilizando a mistura do xadrez preto com a tinta preta. Pincel fino, rabo de sereia. Esse aqui tem a seda bem longa. Não tão longa, mas é mais longa do que o outro que eu utilizo pra fazer rabisco não. Contornos, esses outros aí.
Agora, vamos lá, eu vou colocar as folhinhas, fazer pequenas folhinhas na cor preta. Coloquei apenas uma ali, aqui eu vou colocar duas. Gente, perdão, eu sempre dou uma balançada aí, é porque toda hora, tem hora que eu fico batendo no celular e acaba balançando, tá? Tem hora que a mão bate no celular. E agora eu vou colar pedrinha. Para colar pedrinha eu uso sempre cola branca de papel. Mas aqui, como eu não sei, não tinha achado, aí eu coloquei a goma lata mesmo. Mas eu gosto de utilizar a cola branca. Olha que lindo que ficou. E vamos para mais um tutorial. Gente, não sai daí, porque tem muito modelinho super lindo pra vocês. Sério, tá muito top esse vídeo. Agora venho dando um retoquezinho, agora venho fazendo uma bolinha bem em cima. Feito isso, eu vou puxar aqui uma ponta. Embaixo, vou puxando vários rabisquinhos. Vários rabisquinhos. Gente, olha que passarinho super fácil de fazer. Eu fiz esse aqui em outras cores também. E eu tô aqui pensando se eu já postei. Não, gente, eu não fiz ele ainda. Eu vou gravar um vídeo pra vocês. Ele em outras cores, agora que eu tô lembrando. Eu fiz ele em azul. Gente, ficou muito lindo. Fiz ele em azul e puxei umas asinhas também. Ficou muito lindo, gente. Tenho que gravar esse tutorial pra vocês. Agora que eu tô lembrando, que eu não tinha gravado. E fiz aqui com o Black Grep da Decofix. Vim puxando essas vírgula por vírgula. Agora já venho num talo. Venho puxando o talo na cor preta. Em seguida, enquanto a base de baixo da flor vai secando, já venho fazendo as folhas também. Na folha que eu utilizei o verde pistache da Decofix. Esse verde fica muito lindinho também, gente, porque esse verde ele fica bem aceso, fica bem fortinho, ele é bem top também. Agora, gente, para fazer a parte de cima, eu tô utilizando o vermelho vivo da acrílica fosca. Venho fazendo vírgula por vírgula. Lembrando sempre, gente, para fazer essa flor aqui, é bom vocês deixarem a tinta de baixo secado toda vez assim que vocês forem passar. Para poder passar a base, para fazer a parte de cima, as pétalazinhas de cima, as vírgulazinhas, tá? Vem... Gente, perdão também pelo barulho. Se não for assim, eu não gravo. Mas, enfim, vamos lá. Puxei esses dois pontinhos aqui. Agora, eu venho fazendo o detalhe da flor, da folha. Na verdade, eu não gostei muito, porque era pra mim ter trocado o pincel, eu não troquei. Era pra ter utilizado o pincel de seda mais longa. Mas, enfim, vamos pra mais um tutorial. Nesse tutorial, a gente vai fazer um botão de rosa, gente, super fácil para iniciante. Vou começar fazendo esse U. Agora, nesse U, vou puxar as pontinhas, vou puxar essa pontinha aqui e já venho puxando a outra pontinha. Agora, faz esse movimento, ó. Deixando esse meio assim, abertinho. Em seguida, enquanto vai secando, eu vou puxar o talo. Vou puxar o talo na cor preta. E já venho puxando um talinho pra cima também. Agora, eu vou fazer 3 folhinhas bem na ponta do talo. Não, gente, antes das folhinhas, eu vou vir com Black Grep da Decofix. Começo de cada ponta e puxo pro meio. Agora, gente, eu vou vir com o verde pistache. Ele tava um pouco duro, por isso deu um pouquinho mais de trabalho pra poder passar. E até porque também não deixei a tinta secar direito. Então, tá aí uma dica que eu sempre falo aqui pra vocês, gente. Nunca faça isso, tá? Eu sempre faço, mas eu não... como é que... Eu não recomendo que vocês façam também, tá? Principalmente se você tá começando agora. Se você tá começando agora, deixa a tinta secar, tá? Deixa secar bastante, tenha paciência, porque senão você vai acabar manchando o desenho. Eu, como já tenho um pouquinho mais de prática, então eu consigo fazer e não borrar, tá? Às vezes também.
porque às vezes até o mesmo bordo também. Mas enfim. Gente, olha que lindinho que tá ficando e super fácil de fazer. Vou fazer 3 folhinhas das mesmas cores que eu fiz esses detalhezinhos da rosinha. Desse botão de rosa. Então, bota água. Agora eu vou fazer as folhinhas aqui no estalo. No talo. Já adianto, gente, que esses tutoriais, então, estão um mais lindo que o outro, então não saiam daí, que vocês não vão se arrepender, tá? E vamos para mais um passo a passo. Nesse tutorial, a gente vai fazer uma tulipa. Para começar, vou fazer uma linha bem no meio da unha. Utilizei aqui a mistura do xadrez preto com a tinta preta. E agora venho para fazer a tulipa, começo fazendo um V e bem nesse V vou puxar o talinha bem no meio. Porém, a do meio eu faço um pouquinho maior e já venho fechando em cima e já preenchendo. Olha que super fácil para iniciantes, tá? Se você tá começando agora, esse é um jeito super fácil de vocês estarem fazendo esse modelinho de pétala. Faz um V, puxa uma ponta no meio e preenche. Fecha em cima primeiro, depois preenche, tá? Venham agora com as folhas vou utilizar o verde oliva. Ia fazer carga dupla, mas para ficar um modelinho mais simples para iniciantes mesmo, aí eu acabei dando uma errada aqui, era para afastar um pouco mais a folha, mas enfim, no fim deu tudo certo. Para ficar um modelinho mais para iniciantes, resolvi fazer modelinhos de folhas mais simples, sem ser de carga dupla. Vou puxar um talo aqui, bem aqui, vou vir fazendo um zigue-zague. Nesse talo, faço pequenas folhinhas também na cor preta. Agora, gente, para fazer os rabisquinhos, vou trocar o pincel, tá? Vou utilizar um pincel de seda mais longa e mais fininho, ele é mais molinho. O pincel de seda mais longa, ele é mais molinho. Sempre começando de baixo para cima, sempre deixando secar. Agora eu vou fazer os rabisquinhos da tulipa. Ó, principalmente aqui na tulipa, a gente tem que deixar secar, tá? E olha que lindo que ficou. Gente, já comenta aqui qual modelinho que vocês gostaram mais, tá? E não sai daí ainda não, que não acabou, ainda tem mais. Nesse tutorial, vou utilizar o vermelho vivo da acrílica fosca. Começo fazendo um V. Como são 2 pétalas, então vou fazer 2 Vs. Em cima do V, fecho com formato de coração e já venho preenchendo. Aqui eu vou dar mais uma apertadinha aqui, vou abrir mais, porque esse aqui ficou mais fechado que o outro. Apesar que depois nem vai notar isso aqui, né? Mas pra ficar mais igual, pra ficar bem certinho. Abrir mais um pouco aqui no canto. Agora eu vou fazer uma rosinha aqui também. Começo com o vermelho vivo, fazendo um círculo. Venho descontraindo a lateral, fazendo dobrinhas, ó. Pra não ficar uma bolinha certinha. Já venho agora com o Black Grape da Decofix, fazendo um movimento circular bem dentro dessa rosinha. Lembrando que para fazer essa rosinha é importante a tinta ainda tá mole. Pegando o pincel sempre com bastante leveza, somente para arrastar as cores, tá? Agora venho com a folha. Para folha vou utilizar o verde oliva da Decofix. Da Decofix não, gente, da PVA. Aqui também era para fazer uma folha mais aberta, mas enfim. Depois do rabisquinho Depois do rabisquinho que a gente fizer o rabisquinho das folhas, que é os detalhes, vai ficar bem top, tá? Enquanto vai secando, eu puxo 2 talos. Nesse talinho eu vou fazer uns pinguinhos pra dar um tchan no desenho. É bem difícil fazer detalhes assim, gente, e fica tão lindinho.
Mas é bem difícil usar esse tipo de detalhe. O detalhe que eu mais utilizo são as folhinhas. Folhinhas de outras cores. Folhinhas pequenas, gotinhas, fica muito lindo também. Começando sempre de baixo pra cima, sempre deixando secar. Troquei o pincel rabo de sereia, seda mais longa e mais fininho. Aqui, gente, olha que erro que eu cometi. Quase que eu ia acabar manchando tudo aqui, porque eu não tenho paciência, né, pra adiantar. Aí, mas deu tudo certo. Não ressaiu muito, então dei mais uma retocada para o preto ele sair e ficar bem mais aceso. Ó, se vocês repararem bem, não deixei a tinta secar direito. Mas enfim, não cometam isso. Venho com o dourado da Metal Colors para finalizar fazendo o miolo da flor. E olha que lindo que ficou. Então, não sai daí que ainda tem muitos outros passo a passo, tá? Gente, eu falei pra vocês que são 7, né? São 7. Vou começar nesse tutorial. Gente, esse tutorial aqui é o mais top que tem, tá? Porque muitos me perguntam como fazer essa margarida sem o carimbo. Então, não sai daí pra você aprender também. Ó, vou arrastar um pouco, vou colocar o pincel um pouco afastado do miolinho e venho puxando pra baixo, puxando até o miolo da flor. Aqui não ficou pontudinha, então, ó, puxar essa um pouquinho mais. A gente acabou manchando o miolo, mas isso não tem problema, gente, porque depois a gente pode retocar, colocar um novo miolo, colocar pedrinha. Fica a critério de cada um, porque pedrinha também fica muito lindo, tá? Dou mais uma retocada. Nessa água suja. Agora eu vou puxar o talo. Pra puxar o talo, venho com um pincel fino. E ficou muito carregada a tinta, gente. Peguei muito forte, aí a linha ficou bem grossona. E tanto nessa água aqui de patinete. Mas aí, enfim, não quis... Pra vocês verem também que a gente também comete erro, né? Mas enfim, faz parte, né? Agora eu vou fazer as folhas vou utilizar o verde oliva. Agora comer, né? Vou fazer mais duas aqui no cantinho. E agora, meu Deus, é barulhento, viu? Mas enfim, gente, tá brincando ali. Vamos lá, né? Vou fazer os detalhes das folhas, meu Deus. Começando de baixo pra cima também. Aqui, gente, nesses modelinhos mais simples, é bem difícil colocar muitos detalhes. Eu sempre faço com menos detalhes, tá? Esses modelinhos simples. E aqui agora eu vou colocar o miolo. E era pra deixar a tinta secar direito, mas eu não deixei secar direito, por isso o miolo quase que não pegava. E olha que lindo que ficou. Já comenta aqui qual modelinho que você gostou mais.